No mercado atual, os SUVs, principalmente os compactos, estão dominando as vendas. Mas já pensou em dirigir sedãs luxuosos, muito bem equipados, potentes, com acabamento de altíssima qualidade e um espaço interno melhor que de qualquer SUV compacto e ainda por cima pagando o mesmo preço ou até menos? No vídeo de hoje vou comparar dois dos melhores sedãs médios disponíveis no mercado de usados, ambos na faixa de preço de R$100 mil. O Honda Civic e o Toyota Corolla. Fique no vídeo até o final para descobrir detalhes sobre ambos os modelos, incluindo qual é o mais barato de manter. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Honda Civic e o Toyota Corolla sempre foram rivais de peso nessa categoria dos sedãs médios. Atualmente, o Corolla domina praticamente sozinho essa categoria, uma vez que o Civic se tornou importado e agora possui um preço significativamente mais elevado. Infelizmente, parece que o Corolla pode ser o último sedã médio remanescente em nosso mercado. Apesar da escassez de opções 0 km, o mercado de usados oferece alternativas bem interessantes. Entre elas estão o Civic e o Corolla. Embora esses carros compartilhem muitas características, eles atraem diferentes tipos de compradores. Porém, este vídeo é mais válido para aquelas pessoas que realmente têm dúvida, não têm preferência de marca, então levando isso em consideração, vale super a pena você considerar os pontos que eu vou citar neste vídeo. Na faixa de preço dos R$100 mil, temos o Civic na versão EXL, que seria a versão de topo com motor 2.0, já que acima dessa versão tem a Touring, porém só é disponível com motor 1.5 turbo, e abaixo dessa versão EXL tem a versão EX e a Sport. O preço do EXL varia entre R$100 e R$110 mil, dependendo das condições do mercado. Se pesquisarmos agora na Web Motors, encontraremos o modelo mais acessível por R$94 mil em média, mas o valor típico gira em torno de R$100 a R$110 mil. Nessa mesma faixa de preço, encontramos o Corolla Altis, que é a sua versão topo de linha. O modelo Altis, mais em conta também na Web Motors, está listado por R$94 mil. Porém, a média de preço situa-se entre R$100 e R$110 mil, o que coloca na mesma faixa do Civic. Uma das maiores diferenças entre o Civic e o Corolla, com certeza, é o design. Do lado do Civic temos um carro com um design muito mais jovial e, de certa forma, mais esportivo. A grande maioria das pessoas concordam que essa geração é a mais bonita do Civic, até muito mais que a atual geração. E é um carro que, no geral, em relação no quesito ter um design mais moderno, ele é à frente do Corolla sim. Tanto que o Civic tem um projeto mais novo, foi lançado em 2017, enquanto essa geração do Corolla foi lançada de 2014 para 2015, e neste ano de 2018 ele tem uma pequena reestilização. Então dá para perceber que o Civic é um carro sim mais evoluído. Falando mais um pouco sobre o design do Civic, a sua dianteira chama muita atenção, principalmente por causa da sua agressividade e imponência. A enorme grade, que tem apenas uma barra cromada, se interliga aos faróis, que por sua vez possuem iluminação convencional halógena, porém já possuem projetores e um filete de LED para funcionamento diurno. Os faróis de neblina também estão presentes nessa versão. As laterais do Civic também são muito bonitas, possuem muitos vincos, porém bem suaves. E o que chama atenção são as colunas C, que têm um leve caimento e fazem o Civic se assemelhar muito com o Fastback, um sedã mais coupé. Nesta versão, ele já é equipado com os retrovisores com luz indicadora de direção e são rebatíveis eletricamente. As rodas são exatamente as mesmas de todas as versões, são muito bonitas, possuem acabamento diamantado e são aro 17 com perfil do pneu 215/50. Na traseira eu acho que é a parte mais bonita desse carro, principalmente pelas lanternas que aliás possuem iluminação em LED. É um carro muito bonito e até hoje passa a sensação de ser um carro atual do ano, é daquele tipo de carros atemporais. Já o Corolla tem um design muito mais conservador e mais discreto. Esse modelo já conta com uma pequena reestilização que de fato o deixou mais bonito e deu aquela rejuvenescida.
Na dianteira do Corolla temos um design mais sóbrio e limpo, e percebe-se que a Toyota tentou deixá-lo um pouco mais agressivo, mais esportivo. Algumas características são até levemente parecidas com as do rival. A grade superior dele é bem pequena, tem um acabamento cromado e se interliga aos faróis, que por sua vez ganham um ponto a mais perante o Civic. Eles possuem projetores e contam com iluminação em Full LED. De resto, temos um carro bem equilibrado. Os faróis de neblina também já estão presentes por aqui. Em suas laterais temos um carro muito sóbrio, com aquele jeitão de um típico sedã mesmo. Uma lateral sem muitos vincos, alguns detalhes são de série, como a moldura dos vidros cromadas, os retrovisores com rebatimento elétrico e as rodas dele também são aro 17 com exatamente as mesmas medidas do Civic 215/50. Na traseira temos um carro muito equilibrado também, sem muitos exageros. As lanternas dele são interligadas por um pequeno friso cromado. Aliás, as lanternas possuem luz de posição em LED, assim como no concorrente. Em termos de design, é algo muito relativo. Ambos os modelos são bonitos. O Civic tem um design com uma proposta mais esportiva e agressiva e até mais jovial. Por ser um projeto mais novo, também passa a sensação de ser um mais moderno em alguns detalhes. Já o Corolla é aquele típico sedã, bonito, mais discreto e bem conservador. É uma pegada totalmente diferente nesse quesito. Porém, vale lembrar que o Corolla tem iluminação Full LED, algo que acontece apenas no Civic Touring, sendo assim mais um ponto para você levar em consideração do Corolla. No quesito design, ambos os carros ganham um ponto, sendo mais uma escolha individual em qual opção achou mais bonito. Já na iluminação externa, o Corolla pontua um ponto a mais, já que os faróis com iluminação em Full LED estão presentes e são muito melhores que os halógenos. E eu acredito que mesmo sendo uma versão intermediária quase de topo, o Civic já deveria entregar esse item. Em relação à suspensão, temos dois carros totalmente diferentes também. O Civic possui uma suspensão independente nas 4 rodas. Na dianteira temos uma independente tradicional McPherson, usada por praticamente a maioria dos carros. Já na traseira, também independente do tipo Multilink, ou seja, multibraços. Além disso, que já é um ponto super positivo, ele também conta com o subchassi, que é uma peça intermediária entre o monobloco, a carroceria do carro, e a suspensão. Isso proporciona maior conforto, mais estabilidade dinâmica e também uma maior durabilidade do conjunto da suspensão. Na antiga geração, a rigidez da suspensão do Civic era algo bem criticado, já que nesta geração ele mantém uma boa dinâmica e estabilidade, mas sem abrir mão do conforto. Já o Corolla tem uma suspensão muito mais simples, sendo independente apenas nas rodas dianteiras, é exatamente a mesma suspensão do Civic, claro, com outras calibragens. Já na traseira, a suspensão é simples, a eixo de torção, usada na grande maioria dos carros desde um carro popular. Enquanto o Civic possui multibraços na suspensão, aqui é apenas um braço que interliga as duas rodas. Isso significa que você tem menos estabilidade e dinâmica na pista, o que é um ponto negativo. O Corolla consegue uma suspensão com acerto até mais confortável, porém o ponto com certeza vai para o Civic neste quesito. É um carro superior e mantém aquele equilíbrio entre o conforto e uma boa dinâmica. No interior do Civic temos um carro muito atual até nos dias de hoje. Um design muito atual e bem elaborado, com bastante vincos e curvas e que, ao meu ver, no quesito design, consegue ser até superior à nova geração. O acabamento também é muito bom, com materiais como soft touch, couro nas portas e painel, e é um carro também muito bem montado. O Civic possui um comprimento total de 4,63 metros, mas o que importa mesmo para o espaço interno é o entre-eixos e a largura. E ele também se sai muito bem, tendo dimensões até parecidas com o Corolla que eu já vou comentar. Ele tem um entre-eixos de 2,70 metros e uma largura de 1,79 metros. Isso resulta em um excelente espaço interno para até 5 ocupantes adultos irem com muito conforto e espaço, sobrando muito espaço para as pernas e lateralmente. Talvez para uma pessoa um pouco mais alta, ele raspe com a cabeça no teto por causa do caimento da coluna C, mas também isso aí não é para todas as pessoas. E no geral, é um espaço interno muito bom.
O porta-malas é um dos maiores da categoria, algo que era muito criticado na antiga geração, aqui passa a ser um elogio. Tem 519 litros. É um porta-malas bem grande, diferente do que acontecia com as gerações anteriores. O Civic nessa geração também passou a ser um carro muito mais equipado em todas as versões e principalmente nesta versão XL, que é quase a topo de linha. Ele já tem itens de série como volante revestido em couro com controles para o piloto automático e para o computador de bordo, que tem um painel digital com informações bem legais, informações de mídia, GPS e também dados de consumo e viagem. Além disso, o volante também tem controles para multimídia, que tem uma tela de 7 polegadas com conexão USB, Bluetooth, auxiliar e também já conta com espelhamento celular e com Apple CarPlay e Android Auto através de cabo. O sistema da multimídia também inclui o GPS nativo. Além disso, ele também é equipado com itens como os bancos em couro, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, vidros, travas e retrovisores elétricos, o freio de estacionamento elétrico, faróis e limpadores com acionamento automático e muitos outros itens. É um carro bem mediano no quesito equipamentos de conforto. Já em relação à segurança, ele entrega itens como freio disco nas 4 rodas, como ABS, cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, assistente de partidas em rampas, o controle de estabilidade e tração, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e a câmera de ré. O Civic ainda tirou nota máxima no teste de colisão. Agora, no Corolla, também temos um interior muito bonito e que até passa a sensação de ser um carro mais luxuoso, talvez pela opção na cor bege nessa versão Alt. Porém, é um carro que dá para perceber que é mais datado que o Civic. Percebe isso pelo painel de instrumentos, pelo desenho do painel em geral. Em relação ao acabamento, ele é bem parecido com o Civic, utiliza materiais de boa qualidade nas portas e painel, como couro e soft touch, além de ser bem montado também. Só que, novamente, no Corolla ele passa a sensação de ser um carro muito mais luxuoso. Já o Civic passa a sensação de ser um carro mais esportivo. Percebe-se isso no Civic por alguns elementos, como teto preto. No geral, o acabamento é bem próximo em ambos os modelos, só que aqui no Corolla, novamente comentando, você parece que está em um carro mais luxuoso. No quesito espaço interno, a diferença também é mínima em ambos os modelos. O entre-eixos é exatamente o mesmo do Civic, 2,70 metros. A largura é de 1,77 metros, sendo 0,2 centímetros menor. Praticamente as mesmas dimensões. E o espaço interno também é bem parecido. 5 ocupantes viajam com muito conforto, sobrando muito espaço para as pernas, para a cabeça e lateralmente. O Corolla acaba perdendo um ponto no porta-malas. Tem 470 litros, o que é muito bom até perante alguns concorrentes, mas não perante o Civic, que tem 49 litros a mais. No quesito equipamentos, apesar do Corolla nunca ter sido uma referência neste quesito, nesta versão de topo ele entrega itens até bem interessantes, como o volante revestido em couro com controles para o computador de bordo, que é bem simples e deixa a desejar perante o Civic. É bem básico, tem apenas algumas informações do carro, como dados de viagem e dados de consumo. Além disso, o volante ainda tem controles para o sistema de som, que também tem uma multimídia com tela de 7 polegadas, tem conexão USB, Bluetooth, auxiliar, também conta com GPS e a TV digital, mas não tem o espelhamento do celular, que é muito melhor e que a maioria das pessoas preferem hoje em dia. Além disso, ele também tem itens como os bancos em couro, com ajuste elétrico para o banco do motorista, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, faróis e limpadores com acionamento automático, chave presencial com partida por botão, piloto automático, retrovisor interno fotocrômico e alguns outros itens. Já em relação aos equipamentos de segurança, temos itens bem legais por se tratar do modelo Facelift. Como itens de série, temos o freio disco nas 4 rodas com ABS, o apoio de cabeça e cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, os airbags frontais, laterais e de cortina. Ele passa a ter o controle de estabilidade e tração e o assistente de partidas em rampas e a câmera de ré. Assim como o Civic, o Corolla também tirou nota máxima no teste de colisão, o que também é um destaque. Como vocês observaram, ambos os carros são muito parecidos nos quesitos interior, acabamento e equipamentos, porém existem pequenas diferenças.
No Civic temos um acabamento excelente também, que se destaca frente a diversos carros até mais atuais. O interior no geral agrada bastante, tendo um apelo mais esportivo. Já o Corolla, apesar de ter um acabamento semelhante, vai para o lado oposto. O interior no geral parece ser mais luxuoso. Logicamente, isso se deve à patronagem das cores usadas e também pelo design muito mais conservador. Neste caso, ambos ganham um ponto e empatam. O Civic tendo um interior que passa a sensação de ser mais moderno e esportivo, enquanto o Corolla é um carro com interior mais luxuoso e conservador. Aí vai depender muito da escolha de cada pessoa, já que principalmente acabamento são bem parecidos. Agora falando em relação aos equipamentos, ainda temos um carro muito parecido. O Civic, por ser um projeto um pouco mais novo, oferece alguns itens a mais, mesmo sendo uma versão abaixo da de topo. Por exemplo, por aqui temos um painel digital com muito mais funções, sendo muito mais moderno que o Corolla. Porém, o Corolla tem a chave presencial compartida por botão, que eu acredito que até a grande maioria das pessoas prefira. Em contrapartida, o Civic tem freio de estacionamento elétrico, que é outro item muito útil no dia a dia. O Civic também tem a multimídia com espelhamento celular e até um sistema melhor. O Corolla tem mais itens também, como o banco do motorista com ajuste elétrico e o retrovisor interno fotocrômico. Então, se vocês verem, é um grande ganha e perde. Um carro tem um item a mais e o outro a menos e vice-versa. Então, por aqui também temos outro empate. Ambos os carros são muito equipados, mas no geral são muito parecidos. Nenhum dos dois tem um item a mais que justifique um veredito final para um ganhar um ponto a mais ou não. Ainda no interior temos a questão do espaço interno como um todo, junto com o porta-malas. O Civic é um carro um pouco mais largo, já o entre-eixos é o mesmo. O Civic até deve um pouco de espaço para a cabeça para pessoas um pouco mais altas, enquanto o Corolla se sai melhor nesse quesito. E novamente, temos um carro muito parecido nesse quesito, e o que vai desempatar dessa vez é o porta-malas, que no Civic tem 51 litros a mais. É uma litragem bem significativa e pode ser até um ponto decisivo para algumas pessoas. Em segurança, ambos os carros possuem praticamente os mesmos itens, exceto por dois, que são os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que o Civic é equipado. Desta vez, ele desempata por bem pouco. Até agora, percebemos que os dois possuem características e detalhes muito parecidos, sendo sempre um grande ganha e perde. E curiosamente, o mesmo acontece na mecânica. Os dois são bem parecidos em relação à motorização, câmbio, desempenho até o consumo. Parece que a ficha técnica de ambos foi um grande copia e cola. É algo bem curioso e até parece uma receita japonesa para que o carro seja o mais confiável possível. E o importante é que isso funciona. A começar com o Civic, temos debaixo do capô um motor 2.0 aspirado com comando único de válvulas. Ele utiliza a corrente de comando, o que diminui o custo de manutenção e aumenta a durabilidade do motor. É basicamente o mesmo motor que conhecemos desde a antiga geração. Ele gera 155 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 6.300 RPM. Ele tem 19,5 kg de torque com álcool e 19,3 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. O Civic, para um sedã médio, é até leve, pesa 1.291 kg, o que é muito bom. Com isso, seu peso-potência é de 8,3 kg por cavalo. O câmbio dele é um CVT que simula até 7 marchas e tem a possibilidade de fazer trocas manuais através dos pedal shift no volante. Com isso, ele faz de 0 a 100 em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. O Civic é aquele carro que tem um desempenho adequado para rodar no dia a dia. Dentro da cidade, é aquele carro que se sai muito bem, principalmente pelo câmbio dele, que é um CVT, que normalmente prioriza mais o conforto e a economia de combustível. Na rodovia, ele também se sai muito bem. É aquele carro que tem fôlego para fazer ultrapassagens com segurança, mas não é aquela coisa acima da média. E o consumo é algo que melhorou muito nesta geração, e é muito bom para um sedã médio 2.0. Já é um carro flex, o que é um ponto muito positivo.
Dentro da cidade, espere uma média de 7,2 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8,9 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Por incrível que pareça, até aqui o Corolla também tem especificações bem parecidas. No motor, ele é equipado com um que também vem desde a antiga geração, o motor 2.0 3ER FBE, um motor que tem duplo comando de válvulas variáveis, coisa que no Civic não é, e o interessante é que ele também usa a corrente de comando, o que diminui custos de manutenção e aumenta a durabilidade do motor. Em relação à potência, ele gera 154 cavalos com álcool e 143 cavalos com gasolina a 5.800 RPM. Tem 20,7 kg de torque com álcool e 19,4 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. O Corolla é mais pesado que o Civic. Ele pesa 1.335 kg. Isso faz com que ele tenha um peso-potência de 8,7 kg para cada cavalo. O câmbio dele é bem parecido com o do Civic, um CVT que também simula 7 marchas, tem opções de trocas manuais através dos pedal shift no volante. É incrível como eles possuem uma configuração mecânica muito parecida. O 0 a 100 dele é 0,4 milésimos de segundos mais baixo que o do Civic. Ele faz em 9,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 199 km por hora. É um fato que desde a antiga geração o Corolla sempre teve um desempenho melhor que o Civic. O mesmo acontece por aqui, não é uma diferença absurda, porém o Corolla se sai na frente na grande maioria das vezes, seja na cidade ou até mesmo na rodovia. Parece que o câmbio e o motor se casaram melhor aqui no Corolla. Apesar de ser um carro mais pesado e com um pouco menos de potência, ele consegue ter um desempenho um pouco melhor e também com um consumo bem parecido. O Corolla dentro da cidade faz uma média de 7,2 km por litro com álcool e 10,6 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 8,8 km por litro com álcool e 12,6 km por litro com gasolina. Até aqui vemos dois carros muito parecidos, realmente parece um copia e cola, pelo menos no quesito potência, já que a dirigibilidade é bem diferente. No Civic você tem um pouco menos de potência no dia a dia para uma pessoa comum, eu acredito que nem vai sentir a diferença. Mas é um fato que o Corolla tem desempenho melhor e em todas as situações é um carro mais esperto. Então o Corolla pontua neste quesito desempenho. No consumo, o Civic é um carro mais econômico sim, principalmente na rodovia se percebe essa maior diferença, e o Civic acaba pontuando na economia de combustível. Outro ponto muito interessante que vale a pena levar em consideração é no quesito dirigibilidade, que acaba envolvendo a estabilidade e conforto no geral. Como eu comentei lá no início do vídeo, o Corolla tem uma suspensão muito mais simples, uma eixo de torção. É uma suspensão muito confortável, porém no quesito dirigibilidade e estabilidade, não espere tanto quanto comparado com o Civic. A posição do Corolla visa muito mais o conforto e eu diria que você se sente muito menos abraçado que no Civic. No Civic temos uma suspensão muito mais elaborada e moderna, uma independente nas 4 rodas. Ele não é o carro mais confortável que você vai dirigir, até mesmo perante o Corolla, mas ele consegue ser aquele carro que agrada muito mais. Consegue ser confortável, mas sem perder em dirigibilidade e estabilidade. É a receita perfeita. Ele também conta com uma suspensão e uma posição de dirigir mais baixa, fora os bancos que tem uma melhor ergonomia. É um carro que de fato te dá mais prazer ao dirigir. Então no quesito dirigibilidade, o Civic pontua e leva melhor. Para efeito de comparação, eu separei a cesta de peças de ambos os modelos. Essa cesta de peças inclui itens como par de amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas do freio dianteiro, kit com filtro de ar, de óleo, de ar-condicionado e de combustível, além das 4 velas. Essa aqui é a cesta básica de peças, mas para a gente ter uma ideia. Esse kit para o Civic saiu por R$ 2.988. Já o Corolla, com essa mesma cesta de peças, tem um custo de R$ 2.510. Até no custo de manutenção, ambos são muito parecidos, mas de fato o Corolla pontua nesse quesito,
já que tem uma manutenção um pouco mais em conta. Outro ponto que muitas pessoas também levam em consideração é o preço do seguro. Vale lembrar que isso varia para cada pessoa, dependendo da idade, do local de residência, do histórico usando seguro e outros fatores. Um seguro para um Civic EXL do ano de 2018, na cotação mais barata, saiu por R$ 2.704 e na cotação mais cara saiu por R$ 11.438. Essa mesma cotação para o Corolla Altis no ano de 2018 saiu por R$ 2.116 e na cotação mais cara R$ 11.097. A cotação de seguro, seja no menor ou no maior valor, saiu mais barato para o Corolla, então ele leva melhor. Agora falando novamente sobre preços, na faixa de preço dos R$ 100 mil temos o Civic EXL e você vai achar essa versão no máximo por R$ 110 mil normalmente. Já o Corolla Altis também possui essa mesma faixa de preço, você encontra até abaixo dos R$ 100 mil, assim como existem algumas unidades do Civic anunciadas, porém normalmente a faixa de preço dele é entre 100 e 110 mil reais. Levando isso em consideração, qual dos dois modelos ganhou o comparativo de hoje e qual você deve levar para casa? Do lado do Civic temos pontuação em design, suspensão, interior, acabamento, espaço interno, porta-malas, equipamentos, segurança, consumo e dirigibilidade, totalizando 11 pontos. Já o Corolla empatou em alguns pontos, como no design, interior, acabamento, equipamentos, mas foi superior e pontuou a mais em relação à iluminação externa, desempenho, custo de manutenção, seguro, totalizando 9 pontos no total. Levando isso em consideração, o Civic ganhou o comparativo de hoje, totalizando 2 pontos à frente do Corolla, e ponto final. Porém, fazendo um adendo, no geral temos carros bem parecidos, porém cada um com as suas particularidades. Em alguns detalhes eu tive que pontuar para ambos os carros. O design particularmente eu acho que o Civic é mais bonito, mas para outras pessoas o Corolla pode ser mais elegante, com um design mais conservador. Assim como no acabamento, que eu acho do Civic muito mais bonito e interior no geral, mas não posso deixar de pontuar para o lado do Corolla, já que a qualidade dos materiais de montagem é bem parecida. Então todos os pontos que um ganhou mais que o outro foram pontos em que eu realmente vi uma superioridade. No geral, são carros muito parecidos e ambas opções valem muito a pena em 2024 como sedã na faixa dos R$ 100 mil. Se você quer um carro com uma pegada e uma proposta talvez um pouco mais esportiva, o Civic é uma opção mais interessante. Já o Corolla é um carro mais classudo, com uma pegada muito mais confortável. Mas se você quer um equilíbrio, o Civic com certeza é uma das melhores opções. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa. Forte abraço, valeu e fui!